Amém. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3. A gente está chegando já no fim dessa série Ao que Vencer. Apocalipse capítulo 3. E a gente está falando justamente, você sabe disso, lá em 1 João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E que nós precisamos exercer a nossa fidelidade. Eu já falei que fidelidade e fé são irmãs gêmeas. A mesma raiz da palavra fé é a raiz da palavra fidelidade. Ou seja, a constância da nossa fé. O que nós estamos falando nessa série é que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence. Há uma vitória instalada dentro de mim e de você. Mas para que a gente possa conquistar aquilo que Deus falou que nós vamos conquistar, nós precisamos exercer a nossa fé até o final. E nesse processo, nesse caminho, o inferno tem colocado obstáculos para parar essa vitória de chegar até a minha vida e a sua vida. E a gente tem visto isso através das igrejas aqui de Apocalipse. A gente viu que em Éfeso o inferno quis parar a igreja com mornidão também. A gente vai ver isso hoje. Em Esmirna, ele quis parar a igreja com perseguição. Em Pérgamo, ele quis parar a igreja com a carne. Em Tiatira, ele quis parar a igreja com a sedução do mundo. Em Sardes, com a religiosidade e a tradição. E em Filadélfia, com instabilidade espiritual. Hoje eu quero ver com você a igreja de Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, acompanha comigo. Diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e nem preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, gente, era uma igreja rica, era uma cidade rica, um centro bancário, um centro medicinal, um centro de fabricação de lã, e a sua localização era de fácil acesso, e por isso a cidade foi prosperando, porque o comércio conseguia se estabelecer muito. A cidade era uma sede judicial do distrito, e tinha, isso aqui é interessante, tinha uma famosa escola de medicina, que desenvolveu tratamento aplicado para curar doenças oculares. Você vai ver que Jesus ele vai usando os exemplos conforme as pessoas podiam entender. Então, naquela cidade tinha uma faculdade de medicina, e lá Jesus disse: eu quero que vocês comprem colírio. Então Jesus ele vai aplicando as nossas necessidades, a solução da nossa vida. Jesus nunca está à parte da nossa vida. Jesus está sempre envolvido na nossa vida. Então ele pega esse exemplo dessa cidade, que era uma cidade rica. Portanto, Laodiceia experimentava de prosperidade financeira.
Mas a primeira coisa que a gente está vendo aqui nessa série, sempre a primeira coisa que Jesus faz, Jesus se revela. Por que Jesus sempre se revela? O que Jesus estava fazendo aqui era revelar o seu cuidado com a vida dessas pessoas e a sua intervenção para os ajudar a andar com Ele e receber as suas promessas. O desejo de Deus era ajudar essas pessoas. Por mais que elas estivessem afastadas de Deus, quando Jesus aparece para João e fala para a igreja de Laodiceia, o intuito de Jesus era trazer essas pessoas de volta para o caminho, trazer de volta para perto. Jesus está sempre trazendo as pessoas para perto. E a primeira coisa que ele fala, ele diz que ele é o Amém, algo verdadeiro, algo estabelecido. Jesus é o Amém, porque as suas promessas são certas e seguras. Quando você entende que quando Jesus fala, isso é algo certo e é algo seguro. Se Ele planta algo no teu coração, é algo certo. Se Ele diz que vai fazer, é porque no reino dos céus já está feito. Ele está querendo com que se realize e se concretize na sua vida. Então Ele é o Amém. E quando Ele está falando isso, aquele povo entenderia isso. Olha só, quando você vai em Isaías capítulo 65, lembra que nós começamos falando que Laodiceia era uma cidade rica. Quando Jesus fala que Ele é o Amém, Isaías 65 fala de um povo estabelecido nele, que servia a Deus e das bênçãos que esse povo receberia. Olha só o que diz Isaías capítulo 65, verso 16, diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, a palavra verdade ali é a palavra Amém. O Deus do Amém é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, o Deus do Amém, é que jurará. Quando Jesus está falando que Ele é o Amém para essa igreja, o que eles deveriam entender é que nós somos abençoados por Deus, a nossa bênção está nele. Por mais que Laodiceia pudesse ter enriquecido com as coisas naturais, Jesus está dizendo: eu sou a segurança de vocês, não o seu dinheiro, não a sua prosperidade financeira, eu sou o sustento de vocês. Se você se abençoar, se a bênção chegar até você, lembre-se que é através do Deus da verdade, o Deus do Amém. Ei, se você se fiar no seu trabalho, hoje você tem trabalho, e de repente vem uma crise financeira e o trabalho é perdido. Você lembra do tal do plano Collor? Você lembra que teve muita gente que se matou, porque a sua segurança estava na sua poupança? E Jesus está dizendo: eu sou a segurança de vocês. Ei, Deus está querendo falar isso com você nessa noite. Eu sou a sua segurança. Se você for abençoado, lembre-se que é pelo Deus da verdade. Por outro lado, um pouco antes, no verso 11, olha só o que diz: mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa, olha só, para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino. Depois vai ler Isaías 65. Ele diz o que acontece com as pessoas que se afastam de Deus. Quando nós entendemos que Ele é a nossa bênção. Não é que Deus tem bênção para você, no sentido de que Ele nunca dá coisas para a gente, Ele se dá para a gente. E quando Ele se dá, bondade e misericórdia nos seguem. O que é a maldição? A maldição é a ausência da presença de Deus, é a ausência da mão de Deus, é a ausência da palavra de Deus. Ele é a nossa segurança. A segunda coisa que ele diz, ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Quando Jesus está falando aqui que ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele estava falando ali que ele iria falar para eles a verdade. Hashtag fica a dica: Jesus não vai te bajular.
Era o que ele estava falando. Ele não vai bajular, ele não vai exagerar. Eu vou falar para vocês a verdade. Ele é o amém, a nossa segurança. Ele é a testemunha fiel. Ele vai falar a verdade. Gente afastado da verdade. Ele quer a gente junto dele. Junto dele. Diga, junto de Jesus. Vira para duas pessoas e fala, junto de Jesus. Junto de Jesus. Então ele precisa falar determinadas coisas. No verso 19, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então Jesus não fica passando a mão na cabeça, se não for o caso. Ei, quando a gente está para baixo, quando a gente está triste, Jesus pega a gente até no colo, aleluia. Mas quando é momento de repreender, ele senta a gente no banco e fala, senta aqui. Quando minha mãe falava, senta aqui, o bicho pegava, aleluia. Senta aqui que vamos conversar. Quando Jesus fala, senta aqui, vamos conversar, é para que você seja exposto à verdade. E quando nós somos expostos à verdade, dói, gente. Mas é para o meu melhor, é para o seu melhor. É para que a gente continue com Ele. É necessário que aqueles que anunciam a palavra de Deus saibam proclamar a verdade. Isso também é interessante. Lembre-se que a intenção de Deus não era perder esse povo. Se você tiver que falar a verdade com alguém, lembre-se que a intenção não é perder a pessoa, é ganhar a pessoa, é trazê-la para perto de Jesus. Aleluia, eu amo Jesus, aleluia. Quantos aí amam Jesus? Aleluia. A terceira coisa que ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus. Não que ele tenha sido o primeiro da criação, mas que Jesus era a fonte, a origem da criação. Ele é o amém, ele é a nossa segurança, ele é a testemunha fiel, aquele que nos fala a verdade, e ele é a fonte de toda a criação. Olha só o que diz João capítulo 1, verso 1 ao verso 3, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a fonte da nossa vida. E é isso que nós precisamos reconhecer todos os dias. Quando você acordar de manhã, dá aquele suspiro. Ele é a fonte do meu ar. Quando você for dormir na sua casa, e você der o seu, vou falar, último suspiro, consciente, Ele é a fonte do meu ar, Ele é a fonte da minha vida. Não tem como não ser apaixonado por esse Jesus. Ele é a fonte da nossa existência. Ei, quando você recebeu o seu salário, antes de você chorar, aleluia, pega o salário e fala, Ele é a fonte que me sustenta. Pastor Hélio sempre fala que o nosso salário são sementes para o reino de Deus. Ele é a nossa fonte, ele estava falando isso. Olha só o que diz. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 18 diz, essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o primeiro lugar. O primeiro lugar, a primazia. Deus não quer ser o último na sua decisão. Ele é a fonte. Ele quer e precisa ser a fonte para poder ter a prioridade. Ele precisa ser a fonte para que Ele possa nos liderar.
Ele precisa ser o primeiro para que Ele possa nos guiar no caminho que Ele tem para mim e para você. Ele está dizendo, eu sou a fonte, o primogênito, o princípio de toda a criação de Deus. A segunda coisa que Jesus geralmente faz com essas igrejas, a primeira coisa, Ele se revela, Ele é o amém, Ele é testemunha fiel, Ele é o princípio da criação de Deus. E geralmente, em outros casos, Ele exalta a qualidade das igrejas. Mas infelizmente, nesse caso de Laodiceia, não tem o que elogiar. Onde é que eles estavam errando? E você vê, ainda assim, ainda que não tivesse o que elogiar, Jesus continua dizendo, eu bato na porta, se você abrir, eu entro. Está pegando o caráter de Deus nessa noite? Está pegando a paixão de Deus por você? Porque essa paixão de Deus por você é que vai motivar a nossa paixão por Ele. Ele é a pessoa mais apaixonada por você. Ele é a pessoa que mais quer com que você seja bem-sucedido nessa vida. É Deus. Onde é que eles erraram? No versículo 15, acompanha aí comigo. Diz, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes. E o Espírito Santo, quando eu meditava, falou isso comigo, a fonte da mornidão deles estava no orgulho. Forte isso. A fonte da mornidão de Laodiceia estava no orgulho. Essa igreja havia entendido de maneira errada o porquê Deus os havia abençoado. Deus nos abençoa como parte da aliança que Ele fez com o seu povo. A Bíblia reconta várias promessas bíblicas de bênçãos financeiras, até porque as promessas de Deus envolvem todas as áreas da nossa vida e finanças não ficaria fora delas. Mas gente, quando finanças crescem mais rápido do que o nosso caráter, coisas ruins podem acontecer. O problema não está no dinheiro. Você lembra do versículo que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está em ter coisas nessa terra. O problema está em se apegar às coisas dessa terra. Então, quando finanças crescem mais rápido do que o nosso caráter, coisas ruins acontecem. Quando o nosso talento, aleluia, quando o nosso talento cresce mais rápido do que o nosso caráter, coisas ruins acontecem. O nosso talento, a Bíblia diz que abre portas para nós, mas é o nosso caráter que nos faz permanecer naquele lugar onde Deus nos colocou. É o caráter que nos fundamenta. Olha só Deuteronômio capítulo 8. Diz, antes te lembrarás do Senhor o teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir riquezas. Deus está falando aqui que é errado adquirir riquezas? Ele está falando que Ele nos dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor o teu Deus, a mesma coisa lá de Isaías 65, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Não foi esse o caso de Uzias? 2 Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E era um homem que Deus estava fazendo prosperar. Era um homem que buscava a Deus.
mas que deixou o seu próprio talento, suas próprias riquezas entrarem no seu coração e roubarem o lugar que pertence somente a Deus. O nosso emprego não pode vir em primeiro lugar. Existe só um trono no nosso coração, e esse trono pertence a Jesus. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Nós estamos falando que a raiz da mornidão de Laodiceia estava no seu orgulho. Pois dizes: eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Algumas características do orgulhoso, comprovado pela ciência. Olha só, um professor e conselheiro bíblico, eu achei interessante essa frase que diz assim: é difícil se vestir de humildade se você não acha que é orgulhoso. Meu Deus! Se você não acha que precisa comer, você vai comer? Você não come. Aliás, o orgulho é igual o bafo. Quem tem, nunca sabe. É ou não é? Você ainda pode falar assim: tá com bafo, hein? O pessoal ainda faz o teste. Não sei para que serve esse teste. Tô não. Não sabe e nem reconhece. Tão inflado ele está. É difícil se vestir de humildade se você não acha que é orgulhoso. Algumas características do orgulhoso: é cego para o seu próprio orgulho. Geralmente é ingrato, crítico e sarcástico. É estourado e impaciente. Prefere a independência. Monopoliza as conversas, é o tal do sabichão. Não sabe ouvir e não precisa aprender. E é resistente à autoridade. A igreja de Laodiceia estava nesse orgulho. Pois dizes: sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas qual era o real cenário da igreja? Lembra que Jesus disse que ele era a testemunha fiel? Que ele tinha que falar para eles o que eles precisavam ouvir. Se achavam ricos, abastados. E Jesus disse: na realidade, essa é a verdade, vocês são infelizes. A palavra infeliz não é palavra triste. A palavra infeliz aqui, no grego, é a palavra calejado e endurecido. O desinfeliz é tão calejado e tão endurecido no seu coração que Jesus não consegue falar nada com ele. Mas mesmo assim, Jesus bate a porta. Jesus bate a porta e diz: se você abrir, eu vou entrar. Então qual era a condição deles? Eles eram espiritualmente entediados. Já passou alguma fase na sua vida que ler a Bíblia era algo que era tedioso? É um sinal que a mornidão está tentando bater na nossa porta. Jesus disse que eles eram miseráveis ou espiritualmente doentes, sem apetite para a palavra e sem apetite para a oração. Estou falando para você de algumas características dessa mornidão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes ou mais miseráveis de todos os homens. A palavra miserável aí é espiritualmente doente, sem apetite pelas coisas de Deus. 1 Coríntios 15, 19 está dizendo: se só o que a gente vê é essa coisa natural, é porque nós não estamos com apetite para as coisas sobrenaturais, para as coisas eternas. Ele diz: na realidade vocês são pobres, ou espiritualmente deficientes, sem poder para completar a tarefa. Estamos falando de características da mornidão. Sem poder para completar a tarefa. Eram espiritualmente cegos ou sem revelação. Estavam nus ou espiritualmente despidos. Nem identidade eles tinham direito. Não era mais a identidade do céu.
Era a identidade das coisas naturais. O orgulho nos leva a nos afastarmos da fonte verdadeira da vida e nos conduz a um caminho de mornidão. E o que é a mornidão? É um processo de esfriamento. Fala da falta de fervor, fala de apatia, fala de viver sem entusiasmo. E nós, gente, precisamos tomar uma posição. Eu e você precisamos tomar uma posição. Você sabe que esse processo de mornidão, a gente chega, está frio, está quente, a gente começa a nossa caminhada quente, de repente vem as coisas do mundo e vem jogando um balde de água fria. Você sabe como é que é o mundo? Você sai daqui, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus me fortalece. Aí você sai ali na rua, vai encontrar alguém no ponto, que vai dizer, não é muito bem assim não. A gente não ganha todas, né, pastor? Já vem um balde de água fria contra a palavra. O mundo está aí para jogar água fria. E ele não precisa, gente, ele não precisa, o inferno não precisa que você seja totalmente frio. Ele vai jogando coisas frias no teu coração, e aquilo que estava pelando, vai esfriando. E você vai perdendo aquele fervor por orar, aquele fervor por ler a palavra, aquele fervor por vir à igreja, aquele fervor por abençoar os irmãos. É uma palavra de alerta para nós nessa noite, porque Laodiceia estava perdendo a sua vitória. Estava destinada para a vitória, mas estava perdendo a sua vitória, porque já não apegava mais, já não estava mais apegado a Deus. Salmo 91 diz, porque a mim se apegou com amor, com paixão. Laodiceia não estava experimentando isso, gente. Ei, não podemos colocar o nosso relacionamento com Deus em pausa. Quantas pessoas, isso a gente sabe que acontece. Sai da igreja, dança na presença de Deus, aleluia, faz moonwalk na presença de Deus, aleluia. Sai da igreja e vai para a boate. Chega aqui, está tudo quente, aleluia. Pode vir quente que eu estou fervendo, aleluia. Sai de quem? Sai, essa é da Universal, aleluia. Sai da igreja, onde o negócio está pegando fogo. E dá uma pausa no seu relacionamento com Deus. Nós precisamos tomar uma posição. Ei, preste atenção. Nesses dias que a gente vive hoje, nesses dias de posicionamento que nós temos que ter, o nosso posicionamento tem que ser com base na verdade. Vai escolher parceria, é com base na verdade. Vai escolher quem vai te representar, tem que ser com base na verdade. Por isso Paulo falou, eu não escolho mais nada segundo a carne. Ei, me diga, que político que vai resolver o nosso problema? Eles esperavam isso de Jesus. Você lembra disso? Que eles esperavam isso de Jesus. Jesus fala, meu negócio aqui não é um negócio desse mundo. Eu vim para resolver as coisas desse mundo com as coisas do céu. Eu e você escolhemos com base na palavra. Presta atenção, não sei se você tem que escolher alguma sociedade nessa semana, mas isso está vindo no meu coração. Se você tem que escolher alguma sociedade, vá com base na palavra. Se não tem, a luz não cola com as trevas não, gente. É melhor você ficar sozinho com Deus do que ficar em união com pessoas das trevas que vão te afastar de Deus, que vão querer fazer do seu negócio que você planejou no seu coração. Quando eu tiver um negócio, eu vou plantar no reino de Deus. Quando eu tiver um negócio, eu vou semear no reino de Deus. Aí você se associa com uma pessoa que é das trevas, que vai dizer, não, mas eu também tenho 50% nesse negócio. Não é muito bem assim não, aqui o negócio não vai tocar assim não. Com base na palavra, diga com base na Bíblia, com base na palavra. Não podemos colocar o nosso relacionamento com Deus em pausa. Aleluia.
Ei, a gente tem alguns exemplos na Bíblia, os samaritanos. Os samaritanos eram uma raça de cultura misturada. Serviam a Deus, mas também serviam outros povos. O reino de Acais misturava 2 sistemas de adoração. Em 1 Reis, a gente vê lá o profeta velho de Betel. Era profeta. Mas quando se apresentou o homem de Deus, o homem de Deus foi chegando, o profeta velho falou: olha, Deus falou comigo, você tem que ir para minha casa. Aí o homem de Deus falou: não, Deus falou para eu não ir para sua casa. Aí ele mente, a Bíblia está lá. Ele mentiu. Não, olha que me apareceu o Senhor e me disse para você ir. O profeta velho de Betel, para não chamar de caduco, acaba levando o homem de Deus para sua casa. Eles comem, bebem, coisa e tal. Quando o homem de Deus sai, é devorado, é morto. Porque quando a gente se associa com pessoas que não têm uma direção divina, como eu e você temos, ou como aquilo que Deus plantou no seu coração, pode ser caminho de morte. Um alerta para a gente. Pode ser um caminho de morte. Não dá para misturar. Nós estamos nesse mundo para impactar. Nós estamos nesse mundo porque nós fomos alcançados pelo céu, para que o céu chegue no natural. Tamanha deve ser a nossa paixão, gente, para virar o mundo de ponta cabeça, como aqueles apóstolos faziam. Por quê? Porque eles se apegavam à palavra, eles se apegavam a Deus. Os nicolaítas, que misturavam espiritualidade com carnalidade, e estavam dentro da igreja. Qual é a exortação que Jesus dá para essa igreja? Versículo 18. Diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus aqui não estava falando que o problema deles eram as riquezas. Jesus estava falando que o problema era a fonte da riqueza deles. Que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando ele está falando de ouro refinado pelo fogo, ele está falando do caráter divino em nós. Compra de mim o caráter divino, adquire pelo teu relacionamento, o teu caráter, o caráter divino em nós, sendo apurado e mais valorizado do que as riquezas desse mundo. Olha só o que diz 1 Pedro, na King James atualizada, diz: assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Malaquias capítulo 3, verso 2 e verso 3 diz: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahweh ofertas com justiça. Outra versão diz ofertas de justiça. Pastor Hélio tem falado de manhã sobre a nossa real identidade. Quando o caráter divino é formado em nós, aquilo que sai da nossa vida, sai como uma oferta de justiça, uma oferta da nova criatura. O que Deus está esperando, gente, eu falo isso na escola de adoração. A única coisa que Deus aceita, a única oferta que Deus aceita é a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que nós fazemos deve vir através da oferta de Jesus.
Se o seu dinheiro não vier através da oferta de Jesus, não vale para Deus. Se o seu tempo não vier através da oferta de Jesus, com base na obra consumada de Jesus, não serve para Deus. Se o tempo que nós estamos aqui não for com a consciência, e é isso que Ele está renovando em nós, a consciência da justiça. Por isso o pastor Hélio tem falado tanto de manhã sobre a consciência da justiça, a consciência da nova identidade que eu e você temos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você vê que ele não está apegado às coisas do mundo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ele está falando do reino dos céus. Ele está falando de comprar ouro refinado, coisas sobrenaturais. A segunda coisa que ele fala para comprar vestiduras brancas. E vestiduras brancas fala de um estilo de vida justo. Não somente a justiça que está em nós, mas um estilo de vida justo. São atos de justiça e não somente uma identidade que nós temos. E a terceira coisa que ele fala para comprar colírio para ungir os olhos. Eu acho interessante esse comprar colírio, porque comprar colírio fala de uma atitude que eu e você temos que fazer para restaurar a nossa visão. Eu e você precisamos tomar atitudes para que a gente não fique como Eli. A Bíblia fala que naquele tempo as visões eram raras. Não era falta de sacerdote, é que o sacerdote não conseguia ver direito. E Jesus fala que vocês não estão vendo direito. Vocês estão olhando para si mesmo com o olho do orgulho e estão se achando. Mas eu estou dizendo para vocês, vocês estão cegos. E Jesus fala, eu estou vindo com a solução para você. Compra de mim colírio. Pastor Teixeira já pensou, quem não tem colírio, usa óculos escuros. Tem nada de usar colírio, óculos escuros não, gente. Você tem a fama? Deita na cama, tem a fama, deita na cama. Eu e você não podemos nos ocultar. Eu e você precisamos de olhos abertos para que a gente possa ver a realidade do mundo sobrenatural. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que a gente possa enxergar quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo. Gente, é em Cristo, é nele, é em Cristo, é através de Cristo, vem de Cristo. Qual a solução que Jesus deu para ele? Aconselho que de mim compres. Olha só que interessante. A palavra comprar aqui, ela não tem só o sentido de adquirir. A palavra comprar aqui, e se você é daqueles que vai todo dia no supermercado comprando só o essencial, aleluia. A palavra comprar aqui tem o sentido disso. Frequentar o mercado. Frequentar o mercado. Não é comprar no domingo para se reabastecer no próximo domingo. É frequentar o mercado. Precisou? Vai no mercado. É a palavra comprar. A palavra comprar aqui tem o sentido de ser cliente assíduo. Nem aquele negócio que você vai no oftalmologista de 5 em 5 anos, não. O oftalmologista sempre fala, está sumido, hein, rapaz? É ser cliente assíduo. Assim como você é na academia de ginástica, aleluia, Jesus. Hashtag, fala a Deus. Fala comigo, papai, aleluia. Aniversário Guanabara está aí. Comprar envolve
a nossa busca. Ei, você só vai comprar se você tiver necessidade, não é verdade? Não, se bem que tem gente que compra sem necessidade nenhuma, né? Porque está mais barato, está no desconto, a televisão está no desconto. Precisa não, tenho 3, mas está no desconto. Comprar fala de uma busca. Ei, não é uma busca para guardar, é uma busca para usar. É o que comprar fala. Por isso, frequentar constantemente. Comprar de mim. Comprar de mim. Ei, deixa eu passar essa frase aqui. Deus coloca uma demanda na consistência da nossa temperatura, do nosso fervor espiritual. Quem coloca essa demanda é Deus. Na consistência da nossa temperatura espiritual. Toca aí no teu irmão, vê se ele está fervendo, aleluia. Tá, porque está calor, aleluia. O irmão aqui está meio frio, balança ele, se ele estiver frio, balança ele. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Olha só a temperatura, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19, e não apagueis o Espírito. A palavra apagar aqui é abafar a influência divina. A mornidão abafa a influência divina. Não preciso ouvir a voz do Espírito Santo hoje não. Não preciso ouvir isso aqui não. Não preciso de direção nesse caso não. E está o Espírito Santo ali, querendo falar com você, querendo falar comigo. E o apóstolo Paulo diz aqui, não apagueis, não abafeis o Espírito. Ei, a gente precisa de termostatos na nossa vida, sabia? Pessoas ao nosso redor que vão falar a verdade para a gente. A gente precisa. Pessoas em quem confiamos. Não é qualquer tipo de pessoa não, gente. Cerque-se de pessoas, de amigos verdadeiros, que vão falar a verdade para você, para o seu bem. Verdadeiros amigos, que valorizam a presença de Deus na sua vida. Termostatos, talvez a sua família. Ei, a gente mesmo, observando a nossa vida de oração e a nossa vida da palavra. Se você, há 1 ano atrás, orava mais do que você ora hoje, a gente precisa prestar atenção. Termostatos. Por quê? Porque Deus coloca uma demanda na consistência da nossa temperatura, do nosso fervor espiritual. Veja os apóstolos, vou terminando. Atos capítulo 6, verso 4 diz, mas nós continuaremos a nos devotar fielmente à oração e ao ministério da palavra. A nossa consistência, o nosso coração aquecido, se baseia em apenas um fato. Ele é a nossa paixão. Ele é a nossa paixão. O nosso coração queima por Ele. A nossa vida anseia por mais dEle. E é por isso que Jesus estava falando para essa igreja, eu estou batendo na porta de vocês. Se vocês abrirem, eu vou cear com vocês, e vocês vão cear comigo. Nós vamos fazer um banquete na minha presença. Quantos aí sabem se deliciar nesse banquete maravilhoso da presença de Deus? Aleluia, é isso que Ele quer com a gente. E esse era o recado para Laodiceia. Satanás estava querendo parar essa igreja com mornidão, com orgulho. E Jesus estava falando, aprende a verdade. Sede zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Fique de pé comigo.